Por que você faz o que você faz? Eu adoro esse quadro. Coletar uma flor no seu caminho durante um ano. Já pensou em fazer isso? Teve gente que pensou. Vamos conversar com ela, doutora Floriana Bertini. Ela está com a gente. Médica cardiologista. Por que você decidiu coletar flores no caminho? Para quem não me conhece, meu nome é Floriana, eu sou cardiologista e trabalho com ergometria, faço testes ergométricos além das atividades em consultório. E estava assim, meio que no piloto automático, sabe? Fazendo exame, entrando de exame, saindo de exame, atendendo no consultório e as crianças em casa, e enfim. Quando no intervalo entre um exame e outro, me concedi uma brecha para um café, que parece uma coisa simples também, automática também, ok. Só que aconteceu uma coisa diferente. No caminho que eu estava atravessando para chegar até o café, eu vi uma flor roxa, isolada, num canteiro de folhas verdes, que por sinal é essa aqui. E essa florzinha aí, ela me provocou. Ela olhou para mim e eu olhei para ela. E eu estava acompanhada, eu tinha um amigo, colega médico, os dois de avental, imagina a cena, né? Duas figuras em pleno piloto automático de um dia comum. E aí, esse chamado da flor, eu comentei com ele, falei, me deu uma vontade de tirar uma foto dessa flor. E aquilo definitivamente não era o que se esperava de mim naquele momento. Mas até então, eu não parei para pensar nisso. Ele virou para mim e do alto da sua seriedade, ele falou assim, mas você tá querendo perder o emprego? E eu não tinha pensado nisso, né? E de repente aquilo caiu de um jeito para mim. Eu falei, poxa, mas será que depois de 20 anos de formada, praticamente, né? Me dedicando à profissão com a maior seriedade, estudando, trabalhando, desenvolvendo, fazendo carreira. Aí, por causa de uma infração de minutos, no sentido de escapar um pouco ao que se espera de mim e cometer essa pequena clandestinidade de tirar a foto de uma flor, eu posso colocar o meu emprego em risco? Será que a minha estabilidade, aspas, é tão vulnerável assim, né? E falei, não quero perder o emprego. Pensei, eu não quero perder o meu emprego. Realmente, eu não tenho essa pretensão nesse momento. Mas aquilo me incomodou. Quando eu decidi fazer medicina lá atrás, no fundo mesmo, era porque eu tinha um propósito, a vontade, o desejo de oferecer qualidade de vida e bem-estar para os seres humanos em geral. E aí, talvez durante muitos anos, eu tenha me esquecido um pouco de que eu também sou um ser humano e de que para eu poder cumprir esse propósito e seguir com o meu plano, eu também preciso de bem-estar. Mas o fato é que a maior parte das pessoas, de fato, vive num piloto automático. A pandemia foi para todos Uma nós loucura. uma parada obrigatória. Muita gente aproveitou para rever e ressignificar a vida. Muita gente continua no piloto automático e já está voltando aí às atividades que fazia antes da pandemia sem ter refletido. Mas vamos lá. Então, o piloto automático é esse estado em que você fica fazendo tudo aquilo que se espera de você, tudo aquilo que alguém, talvez até uma versão antiga de você mesmo, convidou e combinou com você mesmo, sem prestar atenção, sem ter a máxima consciência se é de fato aquilo que você deseja fazer. Se uma pessoa da minha idade, aliás, de qualquer idade, não pudesse permitir admirar a beleza de uma flor por segundos durante as 24 horas de um dia, tem alguma coisa meio errada, ou muito errada. E aí o piloto automático apitou. Opa! Modo automático desligado, né? Mais ou menos assim. E eu comentei com ele, eu falei, não, tudo bem, pode ir, vai na frente que eu já vou, sabe? Nem perdi meu tempo discutindo, porque havia uma certa ambivalência dentro de mim, né? Por um lado, eu tinha sido formada e treinada para fazer aquilo que se esperava de mim. E por outro lado, tinha algo gritando e querendo romper com aquilo. Eu falei, vai indo, que eu já vou. E agachei, tirei o celular do bolso do avental, assim, mas clandestinamente mesmo, furtivamente, fazendo como se fosse uma coisa muito errada, né? Porque afinal de contas, se alguém me disse, né? O famoso peso do não ser o que era esperado de mim, afinal de contas, vale outra discussão, o que é esperado da gente, né? Peguei, tirei a foto e não olhei. Olha o grau, né, de inibição. Eu tirei a foto, mas eu não vi a foto, eu só fui ver a foto à noite. E vale ressaltar que eu não atrasei o exame seguinte, que não deixei de fazer o que era esperado de mim, só que eu meio que criei uma fresta mágica no tempo e consegui. E achei aquilo muito bom.
quando você me diz assim, a flor me provocou, o que essa flor te disse? Mas ela me provocou porque ela chamou a minha atenção de uma forma que fez com que por alguns segundos eu estivesse integralmente ali. Então, na ocasião, eu não tinha nenhuma noção, nenhum conhecimento sobre atenção plena, mas a provocação dela foi um chamado para um instante de atenção plena, e que foi disruptivo, foi um pré e um pós. Por mais que eu quisesse fingir que eu não tinha visto, eu tinha visto. E o grito dela era: eu estou aqui. E o convite dela era assim: tanto faz eu estar aqui, se você não estiver aberta para mim. Mas se você estiver aberta para mim, eu posso mudar instantes da sua vida. Olha que lindo isso, se não é o próprio retrato do atendimento médico, né? Então, porque se eu for um médico e o médico se abre para mim e está ali, seja um terapeuta, seja um cardiologista, seja um oftalmo, enfim, qualquer especialidade médica, se ele está aberto, disponível para mim, ele pode me oferecer qualidade de vida, mas se ele não me notar, não me enxergar e não estiver aberto, ele não vai mudar nada na minha vida, né? E é por isso que eu digo, o projeto hashtag As Flores no Caminho, que surgiu depois, utiliza as flores como metáforas, como símbolos, como manapas, agora eu aprendi com você. E eu digo hoje com muita alegria e muita honra que estou recebendo convites para participar de lives sobre espiritualidade. E no início, eu mesma não estava preparada para receber esses convites e falava, mas eu não falo sobre isso. Porque eu ainda não tinha feito o link. E, de repente, fui convidada a participar de um grupo de estudos em espiritualidade da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, aquela florzinha, ela não estava me pedindo para eu deixar de ser médica. Ela estava querendo fazer bem para o meu coração. E o símbolo é aquilo que está além da palavra. E o Mister Eliade, ele diz que o sagrado é a função de dar sentido. Então, quando a gente se abre para uma flor e deixa com que ela fale com a gente, trazendo um sentido diferente para aquele dia ou para a nossa existência, a gente está tornando a flor sagrada. E, portanto, a gente está falando de espiritualidade, porque a gente está falando de algo que não está mais contido na flor, nem em você. E é maior do que você e a flor, né? E é maior até do que as nossas próprias palavras conseguem descrever. A flor, foi o que eu falei, ela tá lá, tanto faz para ela se eu reparar ou não. Assim como a flor, que eu posso reparar ou não no meu caminho, quantas outras coisas, variáveis, objetos, pessoas, sentimentos, emoções podem passar desapercebidos por mim e perderem o seu potencial de interferir positivamente na minha vida. Ou seja, se eu continuar com a visão tunelizada do piloto automático, daquilo que se espera de mim, todas as maravilhas, encantos, surpresas que acontecerem nas laterais do meu campo visual, na periferia, elas ficam desprovidas de valor, não porque de fato não o tenho, mas porque eu me privo da experiência de aceitá-las. Você está me contando isso e eu já estou imaginando aqui a transformação interna que isso te causou, porque quando você relatou a primeira cena dessa florzinha que está atrás de você, você me disse desse seu colega médico que estava ali funcionando como um superego, como alguém que diz, escuta, não é isso que esperam de você, e que você, de uma certa maneira, deixou que ele questionasse, né? E se sentiu também abalada com isso. No sentido, muito! Será que eu vou fazer? E agora você está me dizendo que você já é uma pessoa que se permite apreciar e que permite não só apreciar, como romper o próprio compromisso de querer apreciar todo dia, o que é uma super liberdade, né? Então, houve um caminho aí, uma transformação psicológica, na minha mais humilde opinião. Muito grande, sim. Muito grande, né? Sim, sim, sim. Sabe, é como se houvesse uma teia e as coisas vão ficando interligadas entre elas. Então, eu respeito muito o questionamento do meu superego em forma de amigo naquele dia,
Porque eu vou te contar uma coisa que talvez você também já tenha tido contato com isso. Algumas vezes o entusiasmo do outro choca e assusta e preocupa. Até hoje eu ouço me perguntarem como é que está o tempo lá em Nárnia. E eu paro, finjo que penso, respiro, né? Que respirar é tão bom e digo, tá tão bom quanto aqui. Então, acho que isso eu aprendi muito com a medicina mesmo também, com os anos de prática, com o consultório. A gente tem que tomar muito cuidado para não medir o outro pela nossa régua. Porque eu acho que nós não somos iguais nem diferentes, nós somos únicos. E só conseguimos nos entender e respeitar como únicos na medida em que percebemos que todos somos. Eu tenho um pensamento um pouco mais livre hoje do que era em 2016, de que é o seguinte, tem dois tipos de realidade, na verdade. Tem a realidade objetiva, concreta, tangível, e tem a realidade que a percepção dessa primeira realidade traz para mim. E eu posso atuar nesses dois níveis, sem sair necessariamente da caixinha. Eu queria ainda falar um pouquinho com você sobre uma coisa que eu acho muito importante e que eu acho que muita gente ainda se pega nisso, que é o peso daquilo que a gente espera da gente e que os outros esperam da gente. E, obviamente, eu converso com muitos médicos desde que eu trabalhei na Globo. Foram mais de 6 mil profissionais de saúde que passaram pelo bem-estar na época que eu estava lá, e eu continuo falando com muitos profissionais de saúde ainda aqui no canal, na plataforma da SoulMe, enfim. E percebo o quanto os profissionais de saúde em geral, em particular os médicos, eles têm esse peso sobre, meu Deus, eu não vou falar sobre isso porque o que vão achar de mim? Alguns poucos já se libertaram disso, mas eles são raros. Mas eles fazem uma grande diferença quando eles conseguem se libertar disso, né? Então, eu acho que essa experiência também é uma coisa legal de falar. Quem já passou por essa experiência de o peso daquilo que se espera de mim e o peso do que eu espero de mim, como é que faz para quebrar isso? É uma receita difícil. É uma receita difícil. O que eu percebo é que o principal fator limitante em relação a essa disruptura é pessoal, individual mesmo. É como se a gente fosse construindo pequenas barreiras em relação a isso. E o olhar apreciativo, não digo que seja um antídoto, mas é uma ferramenta bastante poderosa, na minha opinião, de quebrar essas barreiras. E a gente vive num sistema, pelo menos na minha geração, né? Acredito que seja geração de muitos que estejam aqui assistindo o programa, de pressão por resultado e com algumas fantasias em relação aos ingredientes necessários para que esse resultado possa ser gerado. E, de repente, quando eu era mais jovem, a felicidade era um luxo, não era um objetivo. Agora, os estudos recentes têm mostrado que felicidade é até pré-requisito para a melhora da produtividade. E existe uma ciência chamada ciência da felicidade, alicerçada por um ramo da psicologia relativamente moderno também, que é a psicologia positiva, que veio quebrar um paradigma em relação a muitas dessas crenças limitantes. Então, quando eu entrei na faculdade, eu fui estudar doenças para tratá-las e devolver o bem-estar. O tempo passou, a impressão que eu tenho é que o Oriente se aproximou do Ocidente, porque muitos conceitos que o Ocidente, agora em parceria até com o Oriente, consegue documentar por exames de neurociência, por algo mensurável, bem São Tomé, né? A gente precisa medir para validar, ok? Muito daquilo está bem mais próximo hoje do que quando eu entrei na faculdade. Então, hoje, eu faço questão e gosto de dizer que, evidentemente, eu trato doenças, mas o foco principal da minha prática no próprio consultório é no sentido de prevenir que elas venham. Então, a medicina preventiva que eu pratico é baseada na medicina do estilo de vida. Então, são vários pilares e a gente precisa atuar em todos eles em conjunto.
Tanto é que as flores, no caminho, elas já renderam, vamos dizer assim, exposições fotográficas, palestras, foi muito legal. Mas o primeiro livro que eu vou lançar é sobre mudanças de hábitos. E ele vai sair, se Deus quiser, em novembro. Eu te aviso. Que legal! Que legal! E eu acho que tem o que você falou, né, da validação e de toda a questão da psicologia positiva com a ciência da felicidade, que foi validada recentemente, né, quer dizer, e que continua sendo validada cada vez mais, a gente vê estudos sendo publicados sobre isso. Essa validação serve como uma inspiração para que a gente faça o nosso próprio método científico auto-aplicado, né? Porque se você tivesse tirado a primeira foto e aquilo não tivesse provocado efeito, tivesse tirado a segunda foto e aquilo não tivesse provocado efeito, talvez você tivesse abandonado, mas você testou e funcionou, né? E funciona quando você fala sobre isso, porque, de fato, as emoções são contagiosas, também já há estudos que mostram isso, então quando você fala com tanta alegria assim, a gente consegue perceber, a gente se contagia pela sua alegria, e o olhar apreciativo, né, quando, como você disse, ele é um passo anterior à gratidão, porque você precisa estar aberto para ver, para enxergar e para depois, então, recontar para você mesmo que você viveu aquilo de uma forma grata e abrindo seu coração para entender o tamanho daquilo tudo. E a gratidão é pré-requisito para a alegria. A Brené Brown fala muito sobre isso, que ela não consegue encontrar ninguém na vida que tenha alegria, que a emoção mais difícil de sustentar na vida é a alegria, ela diz. E ela diz, a maneira que eu, pesquisando durante 20 anos emoções, encontrei para sustentar a alegria é a gratidão. E a gratidão não tem jeito, é uma prática. Nós estamos percebendo que para que haja o benefício, porque assim, já ouvi comentários do tipo, tá, então vou parar de tomar o remédio para pressão, porque eu vou ficar tirando foto de flor e vai dar tudo certo. Não, não é assim. Mas que se você começar a repetidas vezes, ao longo do tempo, se encantar e permitir que esse encantamento, que é inato na criança, suba ao seu consciente agora, com a repetição diversas vezes por muito tempo, existem estudos que documentam que tem sim repercussão em níveis de colesterol, glicemia e pressão arterial. Então, não é substitutivo, é complementar, é integrativo, vamos dizer assim. Mas hoje eu tenho a coragem, depois da vulnerabilidade da Brené Brown, aceita, convidada a participar do processo comigo e tal. Então, essa minha vulnerabilidade cuidada com carinho permite que hoje eu esteja aqui falando com você, para quem quiser nos ouvir, que sim, é útil e sim, é possível. A escolha é nossa. É claro que há fatos que não se discutem. É claro que eu não estou levantando uma bandeira da alegria eterna, não existe isso. A alegria eterna é falsa, não existe. A alegria funciona em pulsos, né? Só que diversos pulsos de alegria, diversos pulsos de contentamento, diversos pulsos de gratidão, ao final de uma existência fazem a diferença. E todo dia, quando eu levanto no espelho, eu tenho a maravilhosa possibilidade de olhar para mim e perguntar que tipo de olhar eu gostaria de trazer para o mundo, e não o que eu espero que o mundo traga para mim. É uma postura mais humilde.